venho por meio desta pedir humildemente que o Senhor nos ensine, vou colocar, está pedindo que ensine, mas nós aprendemos juntos, na verdade, que o Senhor me ensine os versículos de Êxodo 24 e Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Pois bem, como nós aprendemos, e quando nós aprendemos, mesmo muitas vezes, né, irmãos, há coisas que a gente aprende, a gente vai aplicar depois de velho, não é verdade? Porque eu aprendi tantas coisas boas dos meus pais, mas vinhas praticá-la até os meus 16 anos. Eu fui assim um garoto muito legal. Agora, depois dos 16 anos, eu comecei a retroceder. Porque quando nós não escutamos papai e mamãe, nós retrocedemos, na verdade. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, não é verdade? Então, se a Bíblia diz que é para nós honrarmos, nós honramos, não é verdade? Amém. E nem diz aquele ditado popular, né? Quem pode manda e quem tem juízo obedece. Então, se Deus manda, se nós tivermos juízos, nós observamos as Escrituras, nós nunca poderemos errar o caminho, correto? Amém. Né? Por isso muitas pessoas ensinam as pessoas a honrarem mais a igreja do que a Bíblia, né? Geralmente a religião é assim. Ela quer que você deixe de crer na Bíblia para crer no seu dogma, no seu estatuto, não é verdade? Diz assim, eu vou ler a partir de Gênesis 1, versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Agora, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos. Veja, disse Deus: façamos, né? No plural. Deus estava falando ali com alguém, não é verdade? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora veja bem. E criou Deus o homem à sua imagem. Veja, até ali Deus estava falando, veja, façamos o homem, veja, segundo a nossa imagem e semelhança. Agora aqui no versículo 7, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Agora Deus vem para a primeira pessoa, ele vem para o singular, não é verdade? Veja, por quê? Veja bem, nós sabemos, a Bíblia diz, que Deus, ele tem o poder da criação através da palavra. Amém. Não é verdade? Amém. E haja luminar para o dia, luminar para a noite, veja. Tudo através, quer dizer, Deus, ele auto-reproduz todas as coisas.
Agora, veja bem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei toda a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja. E disse Deus, vamos deixar por aqui. Agora, se nós dermos a devida atenção que essa bendita palavra ela merece, nós vimos que até aqui Deus não tinha criado ainda a mulher. Correto? Veja. Então Deus, quando Ele criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. Deus, o primeiro homem, o primeiro Adão foi criado em espírito. Veja. Deus criou o homem e os abençoou. Mas como se Deus não tinha, veja aqui, Deus falou no plural, os abençoou. Você está entendendo? Deus cria um ser. Deus criou o homem, mas com duas personalidades, vamos dizer assim. Ele não é bem isso, veja. O homem era um ser que teria o mesmo poder de criar. Veja. Nós sabemos que o que define um anjo do serafim, do querubim, são os pares de asa, nada mais. São as mesmas orelhas, o mesmo nariz, a mesma boca. Veja. Aí cá, no versículo 18 do capítulo 2, Deus criou a mulher. Mas, até então, veja, então Deus criou o primeiro homem, Adão, em espírito, a imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, não é espírito? Amém. Então Deus, se o homem era a imagem e semelhança de Deus, ele era espírito. Então Deus criou ali um homem com um alto poder de se reproduzir, porque nós éramos, veja, lá na criação do Jardim do Éden, veja, como Deus. Assim como Deus, por isso a Bíblia diz, põe um guarda na porta da tua boca, Provérbios diz, né? Veja, porque o homem, veja, enquanto eu tenho um pensamento, veja, eu não peco contra o meu próximo. Mas depois que eu falo, que eu verbalizo este pensamento, então veja, ele tem poder, correto? Poder de abençoar e poder de amaldiçoar. Poder de entristecer e poder de alegrar. Veja. A palavra do homem, por isso a Bíblia diz aqui, não, olha, praga para pegar é praga de mãe, né? Porque a mãe, para amaldiçoar o filho, ela tem que estar muito, não é verdade? Veja. Agora, depois, veja bem, agora veja bem, vamos dar continuação na leitura para nós compreendermos melhor. Capítulo 2 agora. Veja. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia toda a sua obra que se tinha feito. Essa pergunta, veja que como uma simples pergunta, ela vai abrangendo. Veja, se Deus em espírito, Ele descansou no 7º dia, por que muitos irmãos dizem que agora, veja bem, que Deus mudou, que o descanso agora é Cristo? Jesus Cristo é o nosso descanso, veja,
espiritual. Porque quando nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Por isso a Bíblia diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Amém. Correto? Então Cristo é o nosso descanso espiritual. Mas agora, o descanso físico que Deus estabeleceu para todo Israel nos seus mandamentos, veja, é o sétimo dia, não é a primeira-feira, que é o domingo, é o sétimo dia. Amém. Correto? E isso aí nós vimos, meu Deus, muito claro. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Agora, como eu posso buscar a justiça de Deus fora dos mandamentos? Não é verdade? Então veja só: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Veja, Deus criou o homem, primeiro o homem espírito, a sua imagem e semelhança, com o poder, de se autoproduzir, como está aqui, no 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes e todas as feras. Veja, Deus, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus é espírito, e Deus, ele tem o poder da criação. Então ele disse, criou o homem espírito, disse, veja, o homem tinha então o mesmo, Deus deu a mesma. Veja, se nós somos a imagem e semelhança, então é imagem e semelhança, correto? Veja, agora aqui, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Veja, nunca choveu na terra até o dia do dilúvio. Todos os dias acontecia essa, vamos dizer assim, essa transformação, vinha se levantava um vapor e molhava toda a terra. Agora veja bem: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Agora Deus, veja, quando Deus trouxe o homem para o natural e tirou-o do espiritual, veja, ele formou o homem do pó da terra. Mas Deus não tirou a ordem de frutificar e povoar a terra. Veja. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes, e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, para nós abreviarmos, então Deus viu que o homem estava só. Ele Adão pediu para Deus uma varoa? Adão pediu para Deus uma mulher? Não. Veja, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus viu que Adão tinha essa necessidade. Mas nós muitas vezes, por nós não termos esse autodomínio da língua, e Deus, ele trata os filhos da mesma forma que você trata os teus. Deus não vai cuidar dos filhos alheios. Deus vai cuidar dos seus filhos.
Por isso Jesus disse, ide por toda criatura, veja. Os gentios, nós éramos todos criatura. Veja. Agora, através de Cristo Jesus, nós somos adotados. Então, quando nós somos sepultados com o nosso pecado em nome de Jesus, nós somos sepultados e nascemos uma nova, não mais uma criatura, agora um filho de Deus. Por quê? Porque você tem o nome de Deus na tua certidão espiritual. Correto? Amém. Agora veja bem. Como Deus criou a mulher? Versículo 18. E disse ao Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Agora veja bem, o que é alma e o que é espírito? Correto? Nós sabemos que a alma é o sangue e o espírito é aquele sopro de vida que Deus deu para Adão quando formou ele do pó da terra e fez ele alma vivente. Veja bem. E isto foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todo o gado, de todas as aves, de todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Nós sabemos que por isso a Bíblia diz que o homem ele não deve, por exemplo, hibridizar a semente. Correto? Quando nós hibridizamos uma semente, nós tiramos a origem dela. E Deus olhou e viu que nada ali estava parecido para poder tirar uma adjutora para Adão. Deus olhou todas as animais do campo, tudo. Então Deus teve que criar, a mulher. Deus cerrou a costela, Agora, veja bem, não escape, não deixe escapar isso. Vamos continuar aqui, que a Bíblia Sagrada vai falar por si só, não é verdade? Amém. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne no seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Deus, agora você lembra lá que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, Deus criou o homem à sua imagem, né? E deu ordem para ele se multiplicar, Agora, essa parte reprodutiva que o homem tinha nele, que ele se auto-iria, vamos dizer assim, é como se fosse um hermafrodita, né? Que possuía os dois sexos. Então Deus tirou esta parte, correto? Amém. Né? E formou a Eva. Amém. E veja, aqui. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe,
e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e a sua mulher, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Veja. Veja bem. Agora, qual é a imagem de Deus? Veja. Em Êxodo 33, versículo 18. Vamos primeiro a Êxodo. Tá, vamos lá agora, já que eu mencionei, vamos lá para nós. Veja. Êxodo 33, versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés pediu a Deus que Deus mostrasse a sua glória. Porém ele disse, versículo 18, agora 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse: mas não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Veja bem, mas a Bíblia diz que Jesus fez o conhecer. Veja, mas já vamos chegar lá, espera lá, me perdoe, eu já. Veja. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, sobre a rocha, sobre uma brecha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Veja.
E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Voltando agora, isso pode soar um pouco machista, mas não é. E nós sabemos que a mulher, ela não é a imagem e semelhança de Deus, correto? Porque Deus, Ele é varão. Amém. A Bíblia diz que o Senhor dos exércitos é varão de guerra, não é varoa. E sabemos que a mulher vamos dizer assim, assim como o cristão é um subproduto, é um derivado de Cristo, a mulher é do homem. E só depois dela ter transgredido que então ela passou a ser, isso é muito importante, irmão, nesse mundo tão desenfreado, não é verdade? Veja, que o Senhor disse depois da transgressão, Ele disse: o teu desejo será para o teu marido. Então, a mulher, irmãos, ela não é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ela é uma varoa, correto? Então, se tratando disso, nós não podemos dizer que a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Agora, o homem sim, porque é varão e varoa. Tem muita diferença que não precisa nem a gente mencionar, na verdade, a diferença. Agora, essa pergunta também nós vamos São Mateus, São João, capítulo 17. Ali nós vimos um Deus escondido numa penha para que Moisés não visse a sua glória, o seu esplendor. Agora, aqui em São João, nós vemos o inverso. Deus se manifestando, aos discípulos. Por isso a Bíblia diz que em Jesus Cristo, Deus se manifestou, Deus se revelou. 17. Não, perdão, é São Mateus 17. Que é a nossa escritura. São Mateus capítulo 17. Veja só. De acordo com Êxodo 33, 18. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Veja, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui.
Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então veja, lá Deus colocou Moisés atrás de uma rocha, e quando Deus passou, Deus abriu uma fenda na rocha para que Moisés visse ele pelas costas, porque Moisés não podia contemplar a glória, como nós vimos aqui, que excedeu a luz, que quando ele começou ficou tão que os discípulos não podiam mais olhar para ele. Veja, aqui agora veja como Deus, irmão, ele é riquíssimo em misericórdia. O Senhor Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, veja, agora ele se manifesta, veja bem, agora ele sai da matéria física e fica espiritual, porque a Bíblia Sagrada diz que a carne e o sangue não herdam na glória. Assim como nós lemos na última terça-feira, que lá, Apocalipse capítulo 5, o corpo de Jesus está lá como havido sido morto. Por quê? Porque lá naquela dimensão, você vê que quando o rico olhou para o céu, ele não viu Jesus. Quem é que ele viu? Abraão. Porque o Senhor Jesus está em uma dimensão. Então ali ele olhou e viu Abraão. Porque ele estava na 6ª dimensão, ali onde ficam os salvos esperando a noiva, o arrebatamento da noiva, para que, veja, por isso a Bíblia diz que nós não os precederemos, porque eles já estão lá. Amém. Então aqui nós vimos esse Deus maravilhoso se revelando a nós de uma forma contrária. Agora ali eles, diante deles, em carne, fisicamente, comendo e bebendo com os discípulos, ensinando. Agora, quando vem Moisés e Elias para tratar de assuntos tocante, ele saiu da matéria física e ficou espírito. Uma glória tão tremenda que os apóstolos não podiam mais olhar para ele. Vou repetir. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Veja que Deus, ele é como ele disse para Abraão, né? Quando ele estava indo destruir Sodoma e Gomorra: porventura eu ocultaria alguma coisa a Abraão, meu profeta? Então Deus, ele se revela, mas veja bem, irmãos, nem tudo. Por quê? Porque Jesus já não, veja, Jesus dava aquela: eu e o Pai somos um, quem vem a mim vê o Pai, ninguém vem a mim, veja, ninguém vai ao Pai senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. E assim nós temos muitos outros exemplos. Agora, Êxodo, a segunda pergunta, né? Então nós vemos ali, irmãos, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Correto? Deus não fez nenhum protótipo para depois criar o homem, não. Deus primeiro criou o homem espírito, e depois o trouxe para o plano natural e o fez, e soprou esse espírito no homem formado no barro. Veja, Êxodo 20, capítulo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem algumas, semelhança. Não farás para ti
imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor Deus, não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E aqui ele repete, né? Eu faço misericórdia aos milhares, aos que me amam, e guardam os meus mandamentos. Então hoje, como veja, pessoas veja, perdem o arrebatamento, perdem a salvação, por quê? Porque não creem mais nos mandamentos de Deus. Veja. Agora, eu creio que essa irmã, ela fez essa pergunta porque há companheirismos na mensagem que eles têm, veja, eles usam a mensagem do irmão Branham. Veja, o que eu tenho aqui, só um minuto, eu já volto. Veja, essa foto. Isso aqui, irmãos, não é uma imagem e semelhança. Isso é uma foto, é o original. O que diz o mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu e na terra. Esse aqui é o irmão Branham, o fundador, veja, da igreja, né? Que vamos dizer assim, juridicamente, né? Ele fundou a igreja Tabernáculo Branham. Veja. Agora, essa coluna de fogo aqui sobre a cabeça dele, essa coluna de fogo ali, o que é? É aquela mesma coluna guardada devida proporção, aquela mesma coluna que guiava Israel de noite, aquela coluna de fogo. Agora veja bem, mas se eu ter essa imagem aqui, ou aqui, ou aqui, onde nós vemos ao banco dos pranteadores. Se você não conhece, nós chamamos este objeto aqui como o banco dos pranteadores. Quer dizer, você vem aqui antes do culto orar, depois do culto, a hora que você desejar. Esse aqui então não pode ter nada, veja, porque Jesus disse que encobertamente introduzirão heresias entre vós. Agora, nós temos que ter discernimento, correto, irmãos? Eu não posso deixar uma pessoa fazer eu entender, me sugerir uma ignorância. Veja. Agora, se eu tenho aquele quadro ali e venho aqui no banco do pranteador para orar, eu não estou me encurvando diante de um homem? Veja. Então, por isso, nós não temos essa doutrina de prestar culto direto ou indiretamente a um homem, a uma pessoa, não é verdade? E muito menos, agora veja bem, Isaías 44, diz assim, o profeta Isaías:
Isaías. Eu vou ler desde o começo. Deixa eu ver aqui se eu tenho tempo para isso. Tenho um pouco de tempo ainda. Isaías capítulo 44, a partir do versículo 1, diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Poderíamos fazer um culto de prosperidade? Hein? Mas nós não precisamos disso. Por quê? Porque, veja, Adão pediu uma esposa para Deus? Não. Mas Deus viu a sua necessidade. Veja. Então a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não preciso explorar ninguém, eu não preciso fazer campanha de envelope, eu não preciso fazer campanha de fogueira santa, eu não preciso fazer fogueira de Monte Sinai, eu não preciso fazer vender fronha do travesseiro, a meia do pastor. Não, isso aí, irmãos, isso aí é uma fatalidade que ocorre com as pessoas que não se dão o luxo de ler a Bíblia Sagrada. Por isso Jesus diz: porfiai nas Escrituras. Amém. Porque ela de mim testifica, e nela obtereis a vida eterna. Amém. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, nós nunca podemos pegar assim: eu vou ler e vou abrir aqui e vou ler lá. Não, irmão, não faça isso. Quer ler, comece um livro no começo. Mateus, Lucas, Marcos, Coríntios, Gálatas, veja, ou no Antigo Testamento, mas leia no primeiro capítulo, irmão. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço. Não faça isso. Não faça, Deus fala comigo e bota o dedo ali. Irmão, não faça isso. Não faça isso, eu te suplico, não faça isso. Leia, irmãos. Leia no começo, pega lá, lê o livro de Isaías, que livro tremendo. Começa no capítulo 1, não é verdade? Lá o primeiro capítulozinho, vai lendo. Você sabia, eu já falei, se você ler 3 capítulos por dia, em 6 meses você lê o Antigo e o Novo Testamento. Ou em 3 meses você lê tudo o Novo Testamento. Agora, vamos fazer isso, veja, de forma racional. Não é verdade? De forma racional, nós temos que buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual, e Deus diz que nós temos que nos apresentar com um culto racional. E veja bem, vamos continuar aqui. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor. Oh, bendito Deus de Israel, aleluia. Abençoe Israel, o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém. Você vê lá? Ele no Antigo Testamento: Moisés, eu vou passar do pique escondidinho aí, Moisés. Quando eu passar, Moisés, eu vou abrir uma fenda, então tu vai poder me ver pelas costas. Porque ele estava em espírito. Ninguém pode contemplar a grandeza deste Deus, a glória desse Deus. Agora, quando ele em carne, o que ele teve? Veja, a coisa mudou.
Enquanto eles estavam ali, Jesus estava na forma natural, eles estavam ali subindo o monte, mas quando ele se transfigurou, então eles tiveram que se esconder, porque, veja, agora nós podemos entender mais claro, né? Eu e o Pai somos dois? Não, somos um. Amém. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Agora, há uma linguagem figurativa na Bíblia, porque veja bem, você já pensou se Jesus diz que ele é Jeová do Antigo Testamento? Dizendo filho, ele diz, mas meu, veja, e não que ele não tenha dito, não é verdade? Mas ele falou para os sacerdotes deveriam ter ciência disso. Que veja, que o próprio Deus, ele viria para redimir Israel do seu e o mundo do seu pecado. Amém. Não existe escritura na Bíblia dizendo que Deus e Jesus são duas pessoas distintas. Não existe, muito menos três. Por isso nós pregamos com toda tranquilidade, nunca querendo ofender, oprimir ninguém, humilhar ninguém, não, mas a verdade ela precisa ser dita. Não é verdade? A doutrina da Trindade nasceu da boca de um homem chamado Constantino Domingues no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Vamos continuar. Veja, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último. E fora de mim não há Deus. Mas Senhor, o que eu vou dizer para os filhos de Israel? Dizer, qual é o teu nome? Diga, o eu sou me enviou a vós. Diga mais, eu sou o que sou. O eu sou me enviou a vós. Amém. Como é que é? Vocês dizem que são filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Porque Abraão exultou por ver o meu dia e viu. Tá vendo? Jesus, tu não tem nem 50 anos e diz que viste Abraão. O que Jesus disse? Antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Veja, sempre eu. Sempre a primeira pessoa. Agora, irmãos, você já pensou? Se Deus tivesse que aceitar, irmãos, se Deus fosse salvar todo esse tipo de religião ali, irmãos, Deus seria o ser mais, vamos dizer assim, Senhor, me perdoa, não, nem vou dizer. Deus teria que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir perdão para eles. Você está entendendo? O mundo antediluviano, veja, porque Jesus disse, assim como foram nos dias de Noé, será na vida do Filho do Homem. Comigo, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, veja. Hoje, veja só, isso tem uma escritura tremenda para isso. Em Provérbios, que eu vou ler, vamos acabar aqui, senão não vai dar tempo, eu quero acabar aqui para nós encerrarmos, veja. E quem chamará como eu? E anunciará isso? Eu porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anunciei as coisas futuras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, e porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Deus falando. Há outro Deus além de mim? Não há outro além de eu conheça. Veja. Agora, vou criar deuses, agora Deus nunca vai os reconhecer. Eu vou chegar naquele dia como um idólatra.
como um idólatra. E se é coisa que Deus aborrece mais do que o mentiroso, aquele que semeia contenda entre irmãos, é o hipócrita. Porque quando eu venho, irmão, com uma outra doutrina, eu estou semeando contenda entre os irmãos. Que nem diz Paulo, uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de... irmão, em nome de Jesus, você é propriedade particular de Deus, tesouro peculiar de Deus, irmão, mas nós temos que entrar por essa bendita palavra, aleluia. Veja que Deus tremendo, maravilhoso, veja, olha, todos os artifícios de imagem e de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, quem é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são de entre os homens. Ajuntam-se todos e levantam-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Veja, o ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, desfalece. Veja, quem é o homem que tem, veja, para fazer um Deus? Meu irmão amado, veja, se ele não come, ele morre, e se ele não bebe água, desfalece. Então, da onde uma pessoa dessa pode fazer um Deus que pode salvar uma pessoa? Vocês estão entendendo? Amém. Glórias a Deus, veja. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, aplana com o cepilho e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança do homem, segundo a